Oi, pessoal. Meu nome é Andréia Menescal, da Mala de Herança em Munique, e estou aqui hoje com o maior prazer com Juliane de Oliveira Rutzer, criadora e coordenadora da Mala de Herança em Tirol. Essa mala está completando 5 anos este ano e a Juliane está comemorando com vários vídeos, com todos os colaboradores e famílias que participaram nesse processo de 5 anos. E nós quisemos dar um presente à Mala de Herança em Tirol, fazendo esses vídeos com a Juliane para que ela contasse justamente como foi o processo que aconteceu da criação da Mala de Herança, o que tinha antes, como foi a criação em si e o processo depois. Então, bem-vinda, Juliane, é um prazer enorme estar entrevistando vocês essa tarde. Obrigada. André, eu que agradeço. Como você mesmo falou, a gente está fazendo registros da história dessa mala desde diversas perspectivas e nunca me passou pela cabeça contar a minha perspectiva. Então, eu tenho muito que lhe agradecer pela ideia e pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Então, Juliane, eu me lembro de ter ido a Innsbruck justamente num primeiro encontro para poder dar, digamos, o primeiro pontapé da Mala de Herança em Tirol, né? Me lembro que nós fomos caminhando para um espaço lindo e maravilhoso no meio das montanhas, tendo aquele panorama incrível. E naquele encontro, nós tínhamos famílias, mas tínhamos também adultos, tinham pessoas mais idosas, né? Era um grupo muito diversificado. Gostaria que você contasse para a gente como foi. Aquele ali foi o primeiro encontro ou você teve um encontro anterior com as famílias? Nós já ouvimos no vídeo passado que você criou Brasileiros em Tirol e como foi o processo dessa criação e da proximidade com as famílias, né? E agora vamos pensar naquele ano em que nós tivemos aquele lugar maravilhoso para dar, digamos assim, o pontapé inicial para a Mala de Herança em Tirol. Tá certo. Então, Andréia, como eu falava no vídeo anterior, bem brevemente, só para resumir, quando eu comecei o meu trabalho com a comunidade, ele surgiu desde uma perspectiva acadêmica, de um trabalho de pesquisa, e eu percebi chocada que não havia nenhuma iniciativa aqui na região voltada para a promoção da língua e da cultura, especialmente focando em famílias. E eu comecei o ano anterior da formação da Mala, eu comecei a juntar essas pessoas através do Grupo Brasileiros em Tirol, para a gente se conhecer, para a gente bater um papo, para também eu entender o que acontecia, porque não haviam atividades na nossa comunidade. E quando eu conheci, ou julguei conhecer um número assim significativo de pessoas, eu então convidei essas pessoas para uma primeira conversa, aí sim apresentando a proposta da Mala de Herança. Paralelo a isso, eu já estava em conversa com você. Originalmente pensava em você como meu objeto de estudo, mas dessa intenção surgiram outras coisas muito mais lindas do que eu imaginava. Enfim, eu convidei então essas pessoas para uma primeira conversa, para explicar a ideia da Mala de Herança. Na época a gente chamava de Mala de Leitura, para contar sobre os objetivos, também explicar o que era necessário para a gente formar essa mala e me colocar à disposição para iniciar esse processo junto com as famílias. Então, houve uma conversa de umas 3 horas, com um formato assim, meio de oficina, e a partir daí, então, foi dada a largada. E o primeiro encontro oficial de leitura e contação de história foi quando você e a sua colega estiveram conosco nos meados de maio de 2015, nessa situação que você descreve, nas montanhas, na natureza. Nós aqui no Tirol somos muito abençoados, né, por ter essas paisagens maravilhosas de calendários.
E sim, realmente, Andréia, havia muitos adultos nesse encontro, adultos, inclusive, digamos, casais sem crianças, ou adultos avulsos sem companheiros, sem companheiras, sem criança também. E durante muito tempo o projeto aqui teve essa característica de a gente atrair muitos adultos. E eu imagino, a minha interpretação dos fatos é que essas pessoas estavam tão carentes, Andréia, de ter contato com as suas raízes, de ouvir a língua, também se identificaram com a proposta, né, de um ambiente assim familiar, voltado para a cultura, voltado para a educação. Então, sim, realmente, nós tínhamos bebê de dias e nós tínhamos uma vovozinha, não sei se você se lembra, numa cadeira de rodas. Lembro, a gente acompanhando ela ali, né? Exato. Formidável. Então, isso daí, digamos assim, você começou de uma maneira muito bacana na natureza, mas um dos grandes desafios das malas de herança, né, eu acho de outras iniciativas também, é você conseguir um local. Né? Durante o verão, você pode fazer fora. E quando começou a esfriar, como é que você fez? Vocês conseguiram o local? Como é que foi, digamos assim, essa permanência dos encontros também? Vocês se encontraram também, é algo que eu sempre explico para as pessoas que querem criar a mala, a importância da frequência nos encontros, né? Vocês tiveram essa frequência dos encontros, vocês mantiveram uma determinada data? Sim. André, e quais eram os locais em que vocês se reuniam? Certo. Então, a princípio, Andréia, é muito interessante, assim, porque eu acredito que isso aconteça com a maioria dos projetos dessa natureza. A gente tem a ideia, né? E os detalhes, eles vão nos ocorrendo assim, conforme a gente vai caminhando. E na época eu tinha muito em mente, assim, tá, reunir o pessoal, tratar de conseguir livros, fazer as leituras para as crianças, disponibilizar esses livros, mas sinceramente no primeiro momento assim eu nem pensei na ideia do local, né? Mas eu digo assim, é que nós desde o início tivemos muitíssima sorte em diversos aspectos. Bem nessa época estava iniciando os seus trabalhos aqui o Wolfgang Kreisel-Dörfler, que era o nosso cônsul honorário na época. Formidável. E o Wolfgang tinha um escritório num complexo empresarial, e esse complexo ele era fabuloso, assim, muito espaçoso, com várias salas, com um anfiteatro. Então, a partir do momento que foi ficando frio, né, que foi chegando o outono, a gente passou a fazer nossas atividades nesse espaço enquanto foi possível. Alguns meses mais tarde, o Wolfgang encerrou o escritório lá, e aí nós precisávamos, assim, sim, com uma certa urgência, foi no meio do inverno, a gente precisava de um novo local, e foi aí que a gente foi cair numa associação aqui em Innsbruck que se chama Multiculturel, que é uma associação formidável, eles estão assim há 27 anos no cenário tirolês, abraçando, apoiando a causa do migrante em diversos aspectos, e eles abriram as portas, né? E nós estamos lá dentro dessa associação já há 4 anos, usando o espaço deles. A não ser que a gente tenha assim atividades maiores, por exemplo, uma festa junina que exija um espaço maior. Mas fora disso a gente está dentro da Associação Multicultural há 4 anos, e eu devo dizer que somos extremamente gratas a todas essas parcerias que temos selado ao longo desses 5 anos, começando com o cônsul honorário, na época o Wolfgang Kreisel-Dörfler, seguindo, né, para a Associação Multicultural e tantos outros parceiros que vão surgindo. Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de participar de um evento no Museu do Estado do Tirol, voltado para a questão do multilinguismo infantil. Nós já fizemos leituras também dentro da biblioteca pública da cidade de Innsbruck. Então, assim que a gente vai andando, essas questões vão se resolvendo e a gente vai conseguindo espaço, tanto fisicamente como abstratamente. A gente passou a ser
em relação a 5 anos atrás, hoje se percebe o português como língua aqui na região. Formidável. O que não tinha, como nós vimos no vídeo anterior, né? Exatamente. Se vocês não viram o vídeo anterior, por favor, deem uma olhadinha aí no YouTube, vocês vão ver, entender todo esse processo antes da criação da mala. Então, você falou um pouco desses parceiros importantes locais também, né? Agora nós temos, graças a Deus, parceiros realmente formidáveis, que são os nossos convidados, né? Os convidados são músicos, escritores, ilustradores, artistas de alguma maneira, palhaços até nós tivemos, né? Então, eu gostaria que você falasse para a gente, explicasse para o nosso público aqui também, qual é a importância desses convidados para o nosso trabalho como mala de herança, para o ensino do português como língua de herança dessas crianças, qual é o impacto que essas visitas e essa apresentação de algo genuinamente brasileiro ou português, né? Nós tivemos portugueses também como convidados, para essas famílias, né? Qual é o impacto emocional e pedagógico também que esses convidados têm? Andréia, talvez antes de entrar nessa questão, eu queria brevemente mencionar, eu falei dos parceiros locais, mas nós tivemos também parceiros remotos, né? Vocês, Mala de Herança de Munique, vocês foram, assim, fundamentais e seguem sendo fundamentais para o nosso desenvolvimento. O Elo Europeu de Educadores de Português como Língua de Herança é um parceiro fundamental que nos coloca em contato com diversas outras iniciativas e através desse contato, né, nascem parcerias também. Eu devo colocar minhas outras colegas, professoras de português como língua de herança aqui na Áustria, que apesar de não atuar ativamente dentro de uma mala propriamente dita, mas também são parcerias assim muito, muito úteis, necessárias e vitais para o projeto. E uma série de outros parceiros que não são locais, que estão distantes, mas nos apoiam, nos fortalecem, nos motivam. Sobre os convidados, Andréia, é incrível. Quando eu decidi formar a mala aqui, eu pensei que ia ser uma coisinha bem pequenininha, simples, descomplicada, de juntar as pessoas uma vez por mês, né? Ler para as crianças e tchau, a gente se vê no próximo mês. E o projeto aqui teve desde o início essa característica. Nós fizemos vários encontros no início com presença de convidados especiais, até a gente, né, oferecer a nossa própria oferta, digamos. Esses parceiros, essas experiências, eu digo, elas são riquíssimas. Eu acho que eu tenho conversado com vários autores, músicos, artistas que têm passado por aqui. Rica para eles porque, você sabe, a gente hospeda eles nas nossas próprias casas, então eles entram num espaço muito íntimo nosso. Eles veem muito a nossa realidade, né? Conhecem a realidade das famílias, do local, né? Acho que isso... Entram na mentalidade. Mentalidade, isso. Eles entram também nos nossos desafios, André, porque você sabe, eu não preciso explicar, quem vive em relações interculturais, nós temos diversos desafios, e eles entram muito, né, dentro dos desafios do nosso dia a dia. E o comentário em geral é que essas experiências são muito ricas para os convidados, né? É muito diferente de você ir fazer uma apresentação em um local e ficar num hotel e ficar super distante do seu público, do que, né, ir fazer o próprio encontro, o próprio evento já é muito mais íntimo, mais próximo, tem aquele calor, né, enfim, aquele carinho. E aí eles poderem conviver nas casas das pessoas que os recebem, isso já é um outro nível assim de intimidade. Para nós, como projeto, fabuloso. Eu acho que assim, ó, Andréia, dá muita legitimidade para o que a gente está fazendo, né? Também. Você receber um Luiz Fofato, receber um José Santos, que são artistas assim, né, bastante consagrados.
mas também receber aqueles artistas que não têm tanta visibilidade ainda, e mesmo assim estão aqui compartilhando a sua arte conosco. Isso dá bastante legitimidade ao projeto em si. E nós Agora, proporcionamos a eles essa visibilidade, né? Eu com acho que certeza. eu tenho visto com o maior prazer, faço isso também e passo para as outras malas essa importância também de dar visibilidade a esses artistas, escritores que não têm tanto reconhecimento, muito menos fora do Brasil, mas que eles possam também ter, né? E eu acho que alguns deles me disseram que quando eles voltaram para o Brasil, dizendo que estiveram na Áustria, na Alemanha, na Itália e tudo mais, eles tiveram um reconhecimento maior dentro do Brasil, né? A repercussão do trabalho deles foi muito maior. Então, isso para a gente também é gratificante de ver, né? Nós agradecemos muito a passagem deles em condições que são as nossas condições, São né, que muito nós não especiais, né, podemos André? dar tanto, e nós damos, acho que, a nossa parte também, né? O nosso carinho, a nossa atenção, e isso é algo que para a gente conta muito nessa relação com as famílias. Com né? certeza. E agora, logo para as famílias, Andréia, essa oportunidade, né, das crianças crescerem num ambiente que expira, exala literatura, exala música, arte, cultura, isso nossa, a largo prazo é impactante na vida de uma criança. E a gente sabe, né, André, a gente sempre trabalha com esse lema de que a leitura transforma o mundo, e a gente percebe isso realmente, assim, de primeira mão. Muito bacana, assim, ó, em alguns casos a gente tem conseguido também levar esses convidados a regiões mais remotas, e fazer que eles tenham contato com crianças que normalmente teriam dificuldade de chegar até as nossas atividades. Foi o caso da Mayra Carneiro do Buriti esse ano. Ela passou uma semana inteira conosco, indo nas escolas, conhecendo as crianças. E é formidável, Andréia, as crianças primeiro conviver com pessoas de diversas regiões do Brasil, então começa já por aí. São sotaques diferentes, são expressões diferentes, e a criança ter contato com isso, né, faz com que a criança esteja apta a circular em diversas situações comunicativas, né. Eu percebo também essa questão do bom exemplo, né, trazer bons exemplos para a vida da criança. E eu tô vendo, assim, por exemplo, crianças que se interessam mais por livros, que se interessam mais por esse universo do escritor, se interessam mais por escrever. Se as pessoas estão acompanhando o nosso canal, se forem assistir o vídeo da entrevista que eu fiz com uma mãe, a Nádia Andrade, vão ver o quanto isso influencia a criança dela, a ponto de que essa criança está agora produzindo um livro ela mesma, né? Olha, Corina. Então, assim, são várias coisas magníficas nessas relações de troca que enriquecem todas as partes envolvidas, eu creio. Eu acho que isso daí tem um exemplo também da passagem do José Santos aqui, em que ele fez como se fosse uma pequena oficina de rimas, né? E as crianças fizeram, e aquilo ali estimulou demais muitas crianças a escreverem, né? E elas se deram conta de que elas podiam realmente fazer, criar alguma coisa, né? Com certeza. Criar um texto, criar uma poesia. E o especial também do José Santos naquele momento foi que ele estava buscando com as crianças rimar palavras em português e em alemão, entendeu? Então ele fez, né, o poema do Deutsche Bahn e tudo mais. Então aquilo ali foi muito legal, porque as crianças iam buscar o vocabulário delas em alemão para ver o que combinava com o português, né? Então esse trabalho também com as duas línguas nesse sentido é formidável, né? Você bem falou, quer dizer, é um estímulo novo para elas, né? Para que elas possam assimilar mais do que, digamos, dentro dos nossos eventos.
E eu não sei se você viu isso ou se tem aí também na sua comunidade, Ju, mas eu acredito que sim, o reconhecimento por parte das famílias da comunidade, né, das famílias brasileiras, do nosso trabalho, né? Com De certeza. nós estarmos recebendo esses artistas, escritores, poetas e ilustradores, é algo que realmente legitima fortalece e mostra o valor que esse trabalho tem, né? Com Que não, certeza. nós não estamos só fazendo festa e encontros e festa junina e tal, mas nós estamos realmente trazendo pessoas que estão dando valor a isso e elas passam também, como Com famílias, certeza. a darem mais valor, né? Sim, o que eu percebo, especialmente, Andréia, a gente tem recebido agora uma nova onda de imigrantes, né? E o que eu ouço, o feedback dessas famílias é assim, no sentido de muita surpresa, mas uma surpresa positiva do fato de eles terem acesso a uma oferta cultural e educativa de alto teor qualitativo, sem ter que pagar um tostão por isso. Quando que no Brasil, primeiro, é muito difícil que as famílias tenham acesso em função de distância, de logística, mas também pelo próprio poder aquisitivo. Nem todas as famílias têm realmente condições financeiras de oferecer cultura para seus filhos, né? E esse feedback a gente tem sim, especialmente de famílias recém-chegadas, que se demonstram muito gratas, surpresas também por encontrar no meio do Tirol, no meio dessas montanhas, né? Ou mesmo em Munique ou em outros lugares, né? Exato, exato. Mas talvez assim, Munique, a comunidade é muito mais expressiva em termos de números, né? Então, esse De tipo de cultura, de tudo, de ofertas, né? Isso então é. esse tipo de coisa a gente vê em grandes cidades. Em Londres é mais fácil de organizar. Em Viena, né, tradicionalmente as ofertas que haviam antigamente se concentravam em Viena. Em função disso, em função de números, enfim. E essas pessoas, sim, demonstram muita gratidão e também surpresa por encontrar uma oferta de altíssima qualidade, acessível aqui dentro de um lugar tão pequeno, com certeza. Você fala dessas famílias novas. Eu vou deixar um ponto que eu tinha para antes, mas isso também é importante. Você vê uma diferença no, digamos assim, na busca do que as famílias antes tinham e dessas novas famílias? Porque, por exemplo, para nós aqui em Munique, muitas dessas novas famílias são famílias meramente brasileiras, né? Não são famílias, poucas são famílias binacionais, né? E o papel da mala de herança na integração dessas crianças, dessas famílias, nesse novo ambiente onde elas estão vindo muitas vezes até sem falarem a língua local, né? Você tem, digamos, essa vivência, você tem visto como isso tem sido também um ponto que a mala está suprindo de integração dessas famílias? Seguramente. A gente tem uma mistura ainda. A gente sim tem famílias binacionais chegando, inclusive binacionais em combinação com outros países, né? Sei lá, Itália, Brasil, França, Brasil, etc. E temos sim famílias exclusivamente brasileiras chegando. E a mala, eu ouso dizer, tem exercido um papel fundamental no processo de integração dessas crianças, não só a nível da questão da língua, mas de orientar esses pais a respeito do sistema, né, o sistema escolar aqui é muito diferente do sistema no Brasil, responder perguntas, tirar dúvidas e também algo muito mais prático e muito mais concreto no sentido de realmente entrar em diálogo com a escola, com os diretores, com os professores, quando há dificuldades, quando conflitos surgem. Então, sim, nós temos feito esse trabalho de acompanhar tanto a família quanto a escola, certo? E o que eu noto, assim, por parte da escola também é uma postura muito grata
por ter um projeto que faça essa mediação, né? Uhum. Que também responda às dúvidas da escola, que também auxilia a escola enfim, quando os desafios parecem monstruosos. E essas parcerias, elas têm funcionado super bem, elas têm sido muito, muito ricas também. Formidável. Um outro ponto da mala de herança em Tirol, e que foi, digamos assim, algo muito especial no trabalho de vocês, foram as oficinas que vocês realizaram, né? Oficinas sobre contação de história, oficinas sobre educação bilíngue, sobre relacionamento dentro da comunidade também, né? A parte da integração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas oficinas, como é que elas se desenvolveram e qual foi o impacto também para as famílias naquela época e como é que você tem feito ainda até hoje isso. Ok. André, essas oficinas, a ideia delas saiu justamente dentro da minha pesquisa de mestrado. Se vocês lembram que eu falava daquela pirâmide composta pela comunidade, pelo sistema, pela família, em prol de manter as línguas de forma equilibrada. E eu percebi, no entanto, que as famílias que chegavam até as nossas atividades eram famílias assim que, no geral, estavam bastante assimiladas à cultura local, famílias que ou abandonaram o português ou nunca chegaram a transmitir o português para seus filhos, famílias que passaram por diversas situações dramáticas em relação à educação multilingüe, no sentido de lidar com preconceitos, lidar com barreiras, não só dentro do contexto familiar, mas também fora, né, na sociedade em si, na escola, enfim, passarem por situações constrangedoras. E havia muitos medos, muitos tabus que deveriam ser tratados nesse então. Então, a gente criou uma série de oficinas, foram no total 5 oficinas que aconteceram nos primeiros 2 anos, sobre diversos temas, a educação bilíngue em geral, sobre as vantagens, a gente trabalhou esses mitos, esses medos. No segundo momento, a gente trabalhou estratégias, né, abordagem, estratégias, a gente trabalhou muito a questão da leitura, o papel da leitura nesse sentido, e fomos indo. O que eu percebi, Andréia, das oficinas, eu devo dizer, nós fizemos só nos primeiros 2 anos. A gente começou a primeira oficina, foi no final do primeiro ano, e as demais oficinas foram no segundo ano. O que eu percebi nessas oficinas é que as famílias que participaram realmente perceberam que a Mala, como projeto, era um parceiro. A gente estava ali para dar a mão para essas famílias, para dar armas a essas famílias. A gente queria armá-las de conhecimento, de informação, para poder lidar melhor com essas situações difíceis e também muitas vezes dolorosas, né? A gente realmente queria difundir a informação, a gente queria criar o diálogo e mostrar outros caminhos, outras possibilidades. Sempre deixando a responsabilidade com a família, mas estendendo a mão no sentido, estamos juntos, somos parceiros, vocês têm o papel de vocês têm que exercer o papel de vocês, mas nós também temos um papel a cumprir, estamos aqui para cumprir junto com vocês. E eu acredito que essas oficinas, elas foram muito frutíferas, André, elas foram bastante frutíferas. Eu super recomendo que todas as iniciativas que trabalhem em prol do português como língua de herança, tendo caráter informal ou formal, esse trabalho de conscientização e de educação dos pais, ele é essencial. E, infelizmente, eu achei, na minha santa ingenuidade, eu achei que depois de ter feito essa primeira leva de oficinas, que o assunto estava resolvido pro resto da vida. E não é assim, as crianças crescem,
Aparecem novas famílias. Aparecem novas famílias, é um vai e vem de gente, nascem outras crianças. Uhum. Nós temos no momento assim, um boom de bebês, temos muitos bebês no momento. E esse trabalho, ele deve ser feito constantemente, porque o que acontece, existe um grande risco, especialmente de um lugar como o Tirol, que nós temos a oferta a nível informal, né, como a mala, encontros mensais, e também oferta na escola semanalmente. O risco que tem é de os pais, as famílias transferirem a responsabilidade para a escola. E a gente sabe que essas 2 horinhas que os alunos têm por semana, elas não são suficientes. Então, quando eu percebi isso, ainda bem que eu percebi, eu disse, não, a gente tem que retomar as oficinas, nós precisamos voltar a oferecer as oficinas. Inclusive, fizemos uma primeira oficina em março, e eram planejadas mais oficinas agora, uma por mês. Só que nós entramos nesse processo de quarentena e cada um aqui, né, nadando para sobreviver no meio dessa nova situação. Então, no momento, nós pausamos com essa oficina, mas temos sim a ideia de seguir fazendo esse trabalho, porque entendemos que ele é essencial. O trabalho de dar a mão aos pais, de educá-los, de dar ferramentas para eles saberem se defender de situações desagradáveis, mas eles também saberem que eles têm responsabilidades e que eles devem cumprir com essas responsabilidades. Ele é um trabalho, assim, ao meu ponto de vista, ele é essencial. Formidável. Juliane, nós vamos parar por aqui com essa entrevista, esse pedaço, né? Você queria acrescentar mais algum ponto sobre a mala, a criação da mala? Eu acho que não, André. Eu acho que a gente foi bastante, digamos, clara, nesse sentido, detalhadas, né? Isso. Nós podemos pegar depois um outro vídeo, fazer justamente sobre a importância da leitura, né? Essa parte da mala e do livro, e ver quais são os desafios nesse sentido, certo, né? Certo. Mas agora eu te agradeço muito por esse momento maravilhoso de estar realmente tendo essas informações todas sobre a mala, sobre esses detalhes da mala de herança em Tirol, e até o próximo vídeo. Até o próximo. Muito obrigada, obrigada, querida. Obrigada. Tchau.